abençoe a paz de Cristo Jesus esteja convosco para sempre. E hoje, uma vez mais, live para você. Hoje, como estou aqui sempre como pastor François Tassi, sempre aqui para poder ajudar a gente para ter mais conhecimento. Este canal, o meu canal, e sempre aqui ensinando as palavras de Cristo Jesus. E você me pode seguir no Instagram, YouTube, Facebook, Pastor Tassi François. Está em francês, mas você me vai encontrar muito ensinamento sobre a Bíblia, que vai nos ajudar bastante, gente. Muito obrigado, fica à vontade. Gente, você está na sua casa e sempre uma palavra mais por a honra e a glória de Cristo Jesus, esteja aqui sempre para poder compartilhar as palavras de Cristo com você. E que trazer para a gente hoje, e sempre uma palavra mais, e fica à vontade, escolher a sua caneta para escrever muitas coisas, vou te ensinar hoje. Sempre estou ensinando coisas que a gente deveria saber, que estou ensinando ciência, ok? Estou ensinando ciência, gente. Hoje que vou trazer para a gente. Vamos ver que significa Oniostíssimos, que significa? Oniostíssimo. Sim, uma divina. Oi, ok. Oniostíssimo. Então, que significado? Obrigado. Que significado essa palavra? Obrigado, Pai. Aleluia. Oniostíssimo. Oniostíssimo, que significa? Vamos ver muitas coisas sobre essa palavra que vai nos ajudar a conhecer ciência, viu? Estou ensinando ciência às pessoas que sempre aqui para ensinar. Urser, seja bem-vinda. Fica à vontade, gente. Você já está na sua casa, sem problema, sem dificuldade nenhum. Amém? A palavra oniostíssimo. Então vamos ver como que a palavra portuguesa, patinha, bem-vinda. Muito obrigado a vocês que vão compartilhar por las curtidas. E fica à vontade, estou sempre a gratidão, agradecer ao povo brasileiro. Muito obrigado pela ajuda que sempre me está ajudando, viu, pessoa? Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família, seu lugar, para sempre. Fica à vontade. De acordo ao gnosticismo, o caminho para a libertação desses sofrimentos é através do conhecimento, não um conhecimento adquirido de forma racional e com base científica, gente. Vamos, não sei se você me está entendendo. Amém. Este live, no meu live sempre estou ensino a palavra Cristo, ensino a ciência para que as pessoas consigam entender. O ser humano é frágil. O ser humano é muito frágil. Então nós deveríamos ter conhecimento na muitas coisas, porque o ser humano é frágil, gente. Amém? Muito frágil. Vamos ver hoje as coisas que nós deveríamos saber e sobre oniostíssimo. Gente, escuta bem.
com base científica, mas conhecimento intuitivo e transcendental. Transcendental é que te transcender, viu? Então, gente, que dá sentido à própria vida humana. O gnosticismo tem origem em várias seitas, gente, religiosas anteriores ao cristianismo, mas nos primeiros séculos da era cristã chega a misturar-se com o próprio cristianismo. Ok? Ser cristão é uma coisa abençoada ou abençoada, gente. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos conhecimento na palavra Cristo Jesus, por isso sempre estou dizendo que somos pessoa abençoada, por quando que nós temos conhecimento das palavras Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Então, gente, misturar-se com o próprio cristianismo. Posteriormente veio a ser declarado como pensamento herético a quem defenda a existência de um gnosticismo pagão e um gnosticismo cristão. Ok, gente? Então, você sabe a live que eu fiz anterior, antepassado, que fala sobre quê? Sobre que esse live falou? Falou sobre metanoia. Estou ensinando metanoia. Metanoia, que significado a chave está na sua mente. A chave está em sua mente. Metanoia depende que todas as coisas que você deixa entrar na sua mente, muitas coisas que você deixa gravar sua mente, sua memória, muitas vezes ficar bem quente ou travada a sua memória. Quando a memória travada dá dor da cabeça, você não suporta, dor insuportável. Quando você sentir muitas coisas, dor insuportável na cabeça, significa que você está muito concentrado. Quando muito concentrado, não consegue aguentar dor da cabeça. Então, igualmente, ser humano é frágil, gente. Ser humano é muito frágil. Por isso que metanoia depende das coisas que você deixa entrar na sua mente. Porque a chave está em sua mente, gente. Oh, glória a Deus. A chave está em sua mente. Mentalidade. A palavra mais certa é a mentalidade. Nossa mentalidade nos acaba com a gente. Ou muitas vezes, seja bem-vindo, Yalei, Sussa. Seja bem-vindo, fica à vontade. Muitas vezes na vida nós confundamos as coisas certas, nós confundamos, nos ignoramos muitas vezes na vida. Quando que suceder? O que vai passar? O que vai passar quando nós ignoramos as coisas certas? Por isso que nós vamos sempre ficar doente da cabeça, problema, a memória travada. Quando a memória travada significa não suportar mais dor da cabeça.
Por isso que muita pessoa perde a cabeça. Quando você perde a cabeça, significa mimolha está muito grávida. Mimolha tem problema. Então, depende das coisas que você deixa entrar na sua mentalidade. Depende das coisas que você escolhe, que dá a mentalidade. Porque a mentalidade depende das coisas que você dá e colocar. Por exemplo, quando você tem mouse, quando você tem CPV, então notebook, a memória de notebook depende das coisas que a pessoa coloca nessa memória. Depende, às vezes, você utilizar para colocar fotos, vídeo, colocar muitas coisas, assim, muita coisa, guarda coisa dentro dessa memória. Então, ser humano é uma memória. A cabeça é mais forte que o notebook. É mais poderosa a cabeça que notebook. É conteúdo que tem a cabeça, 1.000 milhões de células na cabeça. Porque a cabeça mais forte, mais poderosa que uma computadora. Porque é o ser humano que faz a computadora. Tudo vem da cabeça. Por isso que a memória, quando você ficar cheia de coisa que não deveria colocar, você vai ficar doente e dor da cabeça. Amém? Glória a Débora. Seja bem-vinda, Débora. Cala, Débora. Bem-vinda. Você está na sua casa. Fica à vontade. Então, gente, metanoia. A chave está em sua mente. Depende. Então, não estou falando sobre metanoia hoje. Então, estou apresentando uma coisa mais poderosa. E vamos ver a ciência que estou ensinando, gente. Sempre aqui. Sempre. Aleluia. Glória, Pai. Glória, Senhor Jesus, que está no céu. Agradeço por essa oportunidade que me dá para compartilhar ensinar o seu povo. Amém? Glória. Então, gente, vamos lá. Glória ao poderoso Cristo Jesus. Aleluia. Metanoia. A mentalidade, se você não muda sua mente, se você não muda a mentalidade, então a gente vai ter problema. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Susara, seja bem-vindo, fica à vontade. Então, vamos ver. O gnosticismo. O gnosticismo, que significa? Vocês sabem, é o gnosticismo. Ellen Collins, em seu livro O Cristianismo. A palavra cristianismo vem da palavra cristão. Escuta bem. A palavra cristianismo vem da palavra cristão, ou a palavra vem de Cristo, a palavra Cristo. Tudo que aceitar ao Senhor Jesus como único Salvador é cristianismo. Cristão vem da palavra Cristo. Amém? A palavra cristianismo. Ok? Cristianismo. Cristianismo, através dos séculos. Através dos séculos afirma que o destruimento dos Deus dos povos vencido pelo exércitos romanos criou vácuo espiritual que foi preenchendo pela chegada da fé cristã. O cristianismo acredita na palavra Cristo. A palavra cristianismo é como Martin Luther escreve muita palavra, 95 palavras sobre cristianismo. Que significa cristianismo? A todos aqueles
quem acredita na palavra Cristo Jesus, ou aceita ao Senhor e faz a vontade de Cristo Jesus, é eclesianismo. Glória ao Pai. A todo aquele que acredita na palavra Cristo Jesus, eclesianismo, que acredita e fica, louva, exalta o nome de Deus, e glorifica, exalta o nome de Deus, e acredita na palavra Cristo Jesus, eclesianismo. Porque a Bíblia diz, desde o começo, o tempo de João, o reino de Deus está em la luta, lutando cada vez mais, lutando. Por isso mesmo ser cristão deveria cada dia mais a caminhar sobre a altura, sobrenatural, e caminhar cada dia, caminhar, luta, porque cristão é uma luta. Aceita Jesus Cristo, aceita o Evangelho de Deus, aceita Cristo como único Salvador. É uma luta, gente. Devem lutar. Nós devemos lutar. Para ganhar, nós devemos lutar. Amém? Não diz que a gente fica na casa, assim, trabalha e tudo vai vir. Nós devemos, porque o primeiro tempo perguntou a Moisés que você tem na sua mão, e Moisés diz que somente é bala que não tem, que tem. Então Deus diz a Moisés, utilizar o que você tem na sua mão. Glória ao poderoso Cristo Jesus. Aleluia. Então, gente, por isso, ser cristão, aceita Cristo, o cristianismo, ou a palavra cristianismo, através dos séculos, afirma que o destronamento do seu Deus, dos povos vencidos pelos exércitos romanos, criou vácuo espiritual que foi preenchido pela chegada da fé cristã. Com invasão cristã no mundo, os deuses do panteão grego-romano caíram em descrédito. Em descrédito significa que não acredita, é que não tem a fé. Não sei nessa coisa, gente. Gente, nossa fé é poderosa. Aleluia. Nossa fé é uma coisa poderosa que nós temos, que Deus nos dá para que conquistar. Para conquistar. O que significa a palavra conquistar? Para ter poder, para ganhar. É nossa fé. Sem a fé, não vai poder. Não vai poder continuar a tua vida cristã. Nossa fé é uma coisa poderosa. Se não utilizar a fé que nós temos, você não vai conseguir ser cristão. Porque é com a fé nós vamos crer e acreditar. Se Deus, aleluia, power the blood of Jesus. Aleluia, Jesus name. Oh guys, listen to me. Listen. A fé é Deus dentro de nós, que Deus coloca dentro de nós para que quando nós está afligido, ou tem problema, tristeza, desmaliado, ou desprimido, ou não tem força para caminhar, não suporta mais, então nossa fé se anima. Reanimar nossa fé é uma coisa tão poderosa que a gente tem, amém, em nossa vida. Desculpa. Aleluia. Glória ao Pai que está no céu e todo-poderoso. Aleluia e altíssimo de Deus. Glória, glorificado o nome de Deus e todo-poderoso e altíssimo. Aleluia. Então, nossa fé é poderosa. Aleluia, Débora. Seja bem-vinda. Deus abençoe seu lugar. Amém. Se você não considerar
Se sua fé não considerável, você não vai conseguir. Então, gente, pessoa, escuta bem. Glória, Pai, grego, romano, Cailan, inglês, descredito o que foi chamado pelos historiadores narrativo. Então, de o crepúsculos dos deuses Gote, daí, Meum, Goite, daí, Meum. Como o advento da igreja, os deuses das mais variadas tribos e negações do Império Romano tamboram e deixarão de ser adorados. Glória ao Pai. Aleluia. O historiador Will Durant descreve que o paganismo vencido procurou sincronizar-se ao cristianismo mediante o culto dos deuses pagãos disfarçado de santos católicos e por meio do pensamento e da filosofia grega, o inimigo inseriu será terramente seu fermento falsificando. Então, tem de pessoas que acreditam em os deuses, árvores, animais como Deus, que adoram animais como um Deus, que não tem ouvido para ouvir, ouça, que nem tem mão para tocar, que muita gente acredita nisso, pero essas coisas não têm vida, gente, não tem vida. Se não tem vida, não pode dar vida, tampouco. Nenhum. Então, pessoa, carro-chefe. Então, adulterada. Filosofia grega ou inimigo. A mensagem do Evangelho, nossa versão adulterada, tem como carro-chefe o gnosticismo. Essa foi a pior heresia do século I que atormenta a Igreja Apostólica. Escuta, gente. Glória ao Pai. Débora, seja bem-vinda. Fica à vontade. Aleluia. Apostólica. As suas premissas principais eram o dualismo, o ontológico e o fatalismo. Que significa a palavra dualismo? A palavra dualismo é uma luta. Por exemplo, dualismo, porque existe no mundo duas forças impessoal. Duas forças impessoal,
Quais são essas forças? Essas forças, a primeira é bem. Segunda força é mal. Porque mal existe. Amém? Quando acreditam, seja bem-vindo, fica à vontade. Bem-vindo, bem-vinda. Dualismo pode ser que esposo ou esposa. Pode ser esposa contra sua esposa. Esposo contra sua esposa. É um dualismo. Dualismo, na palavra significado, duas partidas. Por exemplo, duas equipes que estão jogando futebol. É um dualismo. Amém. Que Deus ajude. Domingas. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Então, pessoal, a palavra dualismo pode ser com a sua esposa. É um dualismo que tem uma luta sempre. Seu pensamento diferente, ele pensa outra coisa, ela pensa outra coisa. É um dualismo entre si mesmo. Ou pode ser um dualismo entre si mesmo. Si mesmo. Então, pessoal, escuta bem, que estou ensinando, trazendo para você, para que você entender o que é. Aleluia. Já a bateria se me foi. Então, pessoal, a palavra dualismo preconizava que a criação material e não somente perversa, como é também adversária de Deus. Essa dicotomia entre sagrado e secular. Secular demonizava o mundo físico. Disso surgiram os monastérios, os votos de pobreza, os rituais de autoflagelamento e o celibato obrigatório para sacerdotes. Essa separação é compartilhamento de dois mundos criou parece infinitos de opostos, o temporal e o ternos, o físico e o espiritual, o terreno e o celestial. Pode ser terreno ou celestial, gente. Aqui é a Ellen e assim por diante. O gnosticismo rezava que Deus não podia se tornar carne porque a matéria é ruim e pecaminosa. Encontra-se no Novo Testamento o apóstolo João lutando contra esses que não acreditam na palavra Cristo Jesus. Diz que Cristo não existe. Como é? Glória, Gabriel, seja bem-vinda. Tipo de ideia. Ele parece muito incomodado no primeiro
versículo da sua primeira carta, ele define o tom do conflito. O que ela diz, o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalam com respeito ao verbo da vida. João, primeiro. Glória. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo, aleluia, muitas coisas. Porque sempre ensinando a ciência, sempre ensinando as palavras de Cristo Jesus. Amém, porque a gente precisa saber muitas coisas sobre cristianismo. Glória, Pai, que está no céu. E poderoso, a bateria me foi. A bateria, gente. Glória, Pai. Esperar. Glória. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Então, pessoa, você que conecta comigo vai ser abençoada, porque sempre ensinando coisa boa para ajudar as pessoas, e ter mais conhecimento. Muito obrigado. Eu colocar para carregar. Amém. Glória, glória, que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Ou você precisa fazer cirurgia, vou lá. Sempre aqui olhando para a gente, para as pessoas. Aqui. Não preocupe, Duda. Sempre Deus proverá. Aleluia. E vou parar este live hoje, porque celular já não tem mais carga. Vou parar, porque não tem como fazê-lo. Então, pessoal, vou deixar isso para depois, outro dia. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente. Bye. Esse celular colocar para descargar, viu? Desculpa, não acabei. Não acabei, viu? Não acabei, pessoa.
Outro dia vou voltar ensinando, ensinando essa coisa que é tão poderosa para a gente. Muito obrigado, tchau. Fica à vontade, Deus abençoe ricamente.